Como iniciou a sua carreira de antropóloga? Minha carreira de antropóloga. Ora, a minha carreira de antropóloga, posso dizer que a terei começado pela mão do professor Pereira Neto, que era catedrático de antropologia aqui no Instituto e que foi meu professor de antropologia e que tinha uma empresa que fazia estudos e de vez em quando vinha à aula perguntar-nos se nos voluntariávamos para participar num ou outro estudo. Portanto, enquanto antropóloga, no sentido de fazer trabalho de campo, não como antropóloga, mas ainda como aprendiz de antropóloga, comecei logo durante a licenciatura a participar, de facto, em alguns estudos que o professor Pereira Neto fazia. E o que é que a motivou a seguir a carreira de antropologia? O que me motivou a seguir a carreira de antropologia? Olha, não tenho a certeza. Eu penso que o facto de ter nascido em África, o facto de me ter arrependido de ir primeiro para um curso de arquitetura e depois ter de pensar exatamente o que queria fazer. No fundo, o que eu queria era ser professora. Nunca pensei ficar a dar aulas na universidade, mas tinha aquela ideia de ou ser jornalista da grande reportagem, na altura era uma revista muito importante e que de facto era uma revista muito interessante, achava eu, e continuo a achar, ou ser professora num liceu, porque isso, na minha opinião, eram duas profissões que requereriam uma permanente atualização, um permanente acompanhar de como o mundo evoluía. Depois vim para a faculdade, escolhi este curso porque misturava coisas com a África e eu tinha daí as minhas raízes. Depois o filme do Indiana Jones, que na altura estava muito a dar, e eu sempre achei que o senhor não era nada arqueólogo, que era antropólogo, e foi, ou seja, a juventude, a idade também ajuda, não é? A sermos muito sonhadores, e depois aconteceu a antropologia. Portanto, inscrevi-me no curso de antropologia. Os programas que via na Odisseia também ajudaram, portanto queria qualquer coisa assim na área da cultura, do encontro com os outros, do conhecer melhor os outros, compreender sobretudo melhor os outros, e foi assim, caí cá. Como é que foi a sua primeira vez num trabalho de campo? A minha, como disse, foi no âmbito de alguns estudos com o professor Pereira Neto. Isso enquanto estudante, comecei a fazer, alguns a participar. Depois, já licenciada, já enquanto antropóloga, eu fiz trabalho de campo propriamente dito para o mestrado, para a minha tese de mestrado, que trabalhei com as comunidades islâmicas que viviam em Lisboa e que eram oriundas, sobretudo de Moçambique. Fiz um estudo sobre a bandeira das mulheres islâmicas na altura, porque, como sabem, o islamismo a pessoa não é islâmica por acaso, portanto, e há islâmicos no mundo todo. Estas mulheres islâmicas que eu queria conhecer melhor, portanto, tinham de facto uma religião em comum, que eram islâmicas, tinham ascendência indiana, tinham nascido em Moçambique e depois, com a guerra em Moçambique, emigraram para Portugal. Portanto, este percurso entre ascendentes indianos, naturalidade e enculturação no Moçambique de colonização portuguesa, pós-independência de Moçambique, vieram para Portugal. Por cima de tudo isto havia a religião islâmica e a minha intenção, a minha vontade foi de facto tentar perceber o que é que elas se sentiam moçambicanas, portuguesas, islâmicas, e enfim, elas próprias confessaram que não sabiam, e foi uma experiência muito enriquecedora. Fiz histórias de vida, a partir daí fiz muitos trabalhos com histórias de vida, e quem faz histórias de vida às vezes dá-se conta, é apanhado em momentos em que as pessoas estão de facto não é a confessar, mas enfim, a falar de coisas muito íntimas da sua vida, e já vivi momentos muito comovedores e muito interessantes nessa partilha, que a pessoa às tantas não dá uma entrevista, mas abre-se para o entrevistador. Que agora a pergunta, que é o momento mais marcante, pela positiva e pela negativa, ao longo destes anos todos? Olha, momentos marcantes assim pela negativa, não me lembro de nenhum.
eventualmente o que mais me custa ou custou, às vezes custa, é quando estou, por exemplo, a fazer trabalho de campo em África e tenho entrevistas marcadas com alguém, mas depois as pessoas têm um ritmo, uma concepção da vida e obviamente dos horários completamente diferente da nossa, e ficamos ali horas a secar e depois a pessoa não vem, depois, pronto, às vezes, mas dizer que isso é assim uma coisa muito negativa, não é? As coisas positivas é de facto conhecer gente interessantíssima, gente com vidas e patrimónios de vida fabulosos, gente muito diferente. Eu gosto muito de tudo quanto é diferença, e isso faz-nos aprender muito e a crescer também. Isso é fundamental. Um antropólogo está em contínua formação, na minha opinião. Agora, se a antropologia... Tenho de olhar para ali de vez em quando. Se a antropologia fosse acabar amanhã, dependesse da professora para a defender, o que é que diria para já? Essa é uma pergunta difícil. É que ela é fundamental para a comunicação entre as culturas. Portanto, se a antropologia acabasse, eu nem sei, não consigo conceber. Era uma perda grande para a humanidade, eu acho. Era para o saber humano, para o saber e para o conhecimento, era uma perda profunda, porque a antropologia ensina-nos na prática a conhecer. A antropologia para mim é conhecimento. Eu lembro-me uma vez de ter ouvido uma pessoa muito importante, uma figura pública da nossa praça, falar do papel importante da antropologia na construção da tolerância. Eu, por acaso, detesto a palavra tolerância. Quando usamos o termo tolerância, já estamos a partir do pressuposto que nós temos que ser tolerantes porque somos superiores aos outros que não são tolerantes. Portanto, eu acho que a antropologia nos ensina isso mesmo, não é a tolerar, é a conhecer. E essa é a grande valia da antropologia enquanto ciência e enquanto maneira de estar na vida, porque a antropologia é uma vocação, uma maneira de estar na vida. Passa a ser. Nós tiramos o curso, não nos damos muito bem conta disso enquanto somos estudantes, mas depois, o dia a dia, uma pessoa nunca deixa de ser antropóloga, é pessoa, mas antropóloga, tem sempre um olhar. Aí uma palavra define a antropologia. Encontro, conhecimento, não sei, fica ali entre as duas. Uma palavra é o conhecimento para encontrarmos o outro, a abertura, o conhecimento para de facto termos a capacidade e uma abertura para aquilo que é a novidade, o diferente, o que é o diverso, o que é o outro. Para mim isto é. Tá. Então, uma mensagem inspiradora para deixar aos alunos. A antropologia é uma vocação, não é um fim. Por isso temos de estar sempre à procura de mais e mais conhecimento. Estudar é fundamental. Ir ao terreno, ver o outro no seu contexto, porque esta coisa de que exótico é aqui, a porta ao lado, eu tenho as minhas dúvidas, porque eu na porta ao lado vejo da minha porta muito proximamente. E quando vou lá vejo como é lá, de facto. É importante que o antropólogo seja do campo, do terreno, e que queira conhecer a realidade do outro, ver o outro, conhecer, eu não sei, estudem menos, que é o que é preciso. Viajem muito, portanto, um antropólogo tem de ser um bom viajante, ou deve ser, deveria ser. Há muitos antropólogos de gabinete excelente, mas conhecer o mundo é fundamental para abrir a cabeça, e um antropólogo tem de ter a cabeça aberta. Tenho dito.